Para falarmos de função, a gente não pode deixar de falar de domínio, contradomínio e imagem. O que é domínio? É todo elemento X que pertence ao conjunto A, representado por DF. Contradomínio é todo elemento Y que pertence a B, CDF. E a imagem é todo Y que pertence a B, que seja associado a algum X que pertence a A, e representamos IM de F. Imagine o seguinte, que a gente tem uma máquina que obedeça à regra de uma função dada. Nessa máquina vão entrar os elementos X, que são os elementos do domínio. E através da regra que está inserida nessa máquina, saem os elementos F de X, ou os elementos Y, que são os elementos da imagem. Veja bem, ao conjunto B pertencem todos os elementos do contradomínio. E também pertencem os elementos da imagem, que são aqueles Y que têm associação com os elementos X do conjunto A. Por exemplo aí, eu tenho a função de A e B como sendo f de x igual a x ao quadrado. Os elementos de A são 0, 2, 4, 6 e 8. Elementos de A são o domínio da função. Os elementos de B, 0, 4, 16, 20, 29, 34, 36, 45, 64 e 72, fazem parte do contradomínio da função. E veja bem, os elementos da imagem são aqueles que têm associação através dessa função com os elementos de A. Então, se x for 0, 0 ao quadrado é 0. Se x for 2, 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. 6 ao quadrado, 36. E 8 ao quadrado, 64. Então, esses são o domínio. Contradomínio é todo o conjunto B. E imagem é apenas os que estão aí destacados no retângulo verde, pois tem ligação através da regra de formação com o conjunto A. Vamos lá, pessoal. Continuando analisando o domínio de uma função. Eu vou colocar alguns casos aqui que a gente deve analisar o domínio sempre pela perspectiva do que não pode ser, e fica mais fácil de nós enxergarmos. Quando não é dado nenhum valor para o domínio, quando não é dado nenhuma limitação de conjunto, ou naturais, ou racionais, ou alguma coisa nesse sentido, a gente sempre admite que seja os números reais, que o domínio pertence ao conjunto dos números reais. Enfim, algumas maneiras aí, alguns exemplos de análise aí do domínio. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Eu posso pensar assim, existe alguma restrição a algum número que eu possa colocar no lugar de x? Posso colocar um número racional, uma fração? Posso colocar um número decimal? Posso colocar um número negativo? Posso colocar todos esses que eu vou ter um resultado coerente. Ok? Então não existe impedimento. Logo, o domínio são todos os números reais. No segundo exemplo, g de x igual a 3x mais 2 sobre x mais 4. Eu sei que uma expressão no denominador, ela deve ser diferente de zero, porque para nós não existe, divisão por zero. Então, não posso zero no denominador. Isso é um conteúdo que vocês viram lá atrás, quando vocês estudaram frações. O denominador não indica em quantas partes foi dividido o inteiro. Então, em 0 partes, não tem muito sentido, Então, denominador tem que ser diferente de zero. Logo, x mais 4 é diferente de zero. Isso eu resolvo como uma equação normal. Então, x, 4 passa para o outro lado, x diferente de menos 4. Então, eu posso ter qualquer número real
com exceção do menos 4, que se eu colocar o menos 4 no lugar do x, eu terei 0 aqui na expressão, certo? Então o domínio pode ser expresso das seguintes formas: domínio da função é um x que pertence aos reais, tal que x deve ser diferente de menos 4. Ou pode ser expresso assim também: o domínio da função deve ser igual aos reais menos o conjunto que compreende o número menos 4. Outro exemplo: h de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Bem, eu sei que o radicando de uma raiz quadrada, ele deve ser positivo, e não existe raiz quadrada de números negativos. Então ele deve ser positivo ou zero. Logo, ele pode ser maior ou igual a zero. Quando eu falo que é maior, eu estou dizendo que é positivo, ou igual a zero. Então a expressão, veja bem que não é só o x, é a expressão inteira, x menos 2, tem que ser maior ou igual a zero. Da mesma forma, passo o 2 para o outro lado, fica positivo, x maior ou igual a 2. Também duas formas de representar esse domínio. O domínio da função pode ser um x que pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2, ou por intervalo fechado em 2 e aberto até o mais infinito. Por que mais infinito? Porque eu estou dando a direção para onde vai esse meu conjunto, até os números positivos infinitos. Ok? Agora eu tenho uma situação que envolve tanto a raiz quadrada quanto o denominador. Aí minha restrição aumenta. Olha só, eu tenho aí no denominador uma raiz quadrada de 2x menos 4. Eu sei que se fosse só raiz quadrada poderia ser zero. Mas como está no denominador, não pode ser zero. Só pode ser positivo por estar na raiz quadrada. Então eu vou proceder da mesma forma. 2x menos 4 maior que zero, indicação de positivo. Certo? Não é igual a zero, porque denominador não pode ser zero. Passo o 4 para o outro lado, ele vai ficar positivo. O 2 dividindo, 4 dividido por 2 é 2. Domínio da função: x pertence aos reais, tal que x maior que 2. Ou intervalo aberto em 2 e intervalo aberto em mais infinito. Por que intervalo aberto em 2? Porque o valor 2 não pode ser incluído no meu conjunto. Por quê? Apenas se eu colocar o 2 aqui, vou ter zero. Então ele não pode ser incluído. Pessoal, isso é alguns exemplos apenas das análises de domínio que a gente pode fazer. Por exemplo, se aqui fosse uma raiz cúbica, eu sei que existe raiz cúbica de número negativo. Raiz de menos 8, por exemplo, é menos 2. Aí a minha restrição já mudaria. Eu poderia ter qualquer número real. Então, baseado nisso, vocês têm que pensar muito bem quando vão fazer a análise de um domínio. Tá? E observar essas restrições, observar as restrições que são impostas pela própria função. O que eu preciso lembrar, principalmente no caso de raízes, quando a raiz tem um índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, o meu radicando não pode ser negativo. Quando meu índice aqui é ímpar, 3, 5, 7, 9, eu posso ter número negativo. Certo? Então observem bem essas restrições. Boa sorte! Ainda analisando o domínio e imagem de uma função, eu tenho duas situações aí, certo? Análise através do gráfico. A gente sabe que o domínio são os valores que estão no conjunto A, são os valores x que pertencem a A. Se é x que pertence a A, nada mais correto que o domínio ser lido em cima do eixo x valores de x.
Se a imagem são os valores y que pertencem a B, nada mais correto que a imagem nós vermos em cima do eixo y, certo? Nesse caso aqui o domínio iria de -1 até 2, né? E a imagem iria de 1 até 5, em cima do eixo y a imagem e em cima do eixo x o domínio.